Irmãos, vamos então meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. O texto diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos nessa manhã, fala conosco através da tua santa palavra, edificando as nossas vidas, ó Deus, transformando os nossos corações, e que possamos, ó Deus, nos submeter à tua palavra para nós nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cidade de Corinto, a igreja de Corinto, para quem essa carta foi escrita, a cidade onde essa igreja estava, era uma cidade muito conhecida naquele tempo antigo, uma cidade influente, e ali uma igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo e pastoreada por Apolo. Uma cidade de cultura grega, onde muitas pessoas buscavam a sabedoria dos filósofos gregos. Se você teve a oportunidade de estudar, você lembra que os filósofos gregos, eles influenciaram e influenciam até hoje o pensamento do ser humano, né? Platão, Aristóteles, quem mais? Sócrates também, olha aí, eles influenciaram no passado e influenciam até hoje. E naquela cidade de Corinto, a cultura grega era abundante, os homens viviam buscando sabedoria.
mas era também um lugar muito dominado pelo pecado. Era um lugar onde tinha um templo dedicado à deusa Afrodite. Eles cultuavam vários deuses na Grécia, né? E lá em Corinto havia um templo dedicado a Afrodite. E nesse templo dedicado a Afrodite, haviam mulheres que se prostituíam no meio do culto oferecido a essa deusa grega. A igreja de Corinto, que foi plantada nessa cidade, era uma igreja frutífera. Era uma igreja onde os dons espirituais floresceram de uma maneira diferenciada de outras igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja era uma igreja conhecida pela sua falta de maturidade. E uma igreja onde estavam acontecendo também divisões. Uns falavam que eram de Apolo, outros falavam que eram discípulos de Paulo. E aí Paulo escreve essa carta, e na carta ele pergunta: vem cá, por acaso Cristo está dividido? Tentando ali restabelecer a unidade da igreja. E isso já é uma primeira lição de casa para nós. A gente pode ter uma igreja frutífera. A gente pode ter uma igreja onde os dons espirituais são abundantes, mas mesmo assim essa igreja ser uma igreja imatura e uma igreja onde existem divisões. E isso não é saudável para a igreja. Amém? Paulo ele fala que lá no capítulo 1, e a gente precisa falar do capítulo 1 porque o capítulo 1 está interligado ao capítulo 2. Então, para eu falar do capítulo 2, eu preciso lembrar algumas coisas do capítulo 1. Paulo ele fala que ele foi enviado por Deus para pregar o evangelho, mas não com sabedoria de palavra, porque ele não queria de forma alguma anular a cruz de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mensagem do Evangelho, ela não se baseia em palavras bonitas, ela não se baseia em reflexões vazias sobre o significado da vida. A palavra de Deus, ela é muito diferente daquilo que os filósofos gregos traziam para aquela comunidade. O alvo do Evangelho não é tornar as pessoas mais sábias. O alvo do Evangelho não é provar cientificamente a existência de Deus. Paulo está mostrando que o alvo do Evangelho, o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. E é através da pregação do verdadeiro Evangelho, da mensagem da cruz, que o pecador é transformado pelo poder de Deus. Por isso Paulo fala que ele não queria usar palavras de sabedoria, porque ele não queria de forma alguma anular a cruz de Cristo. Ele não queria levar as pessoas por um caminho que não salvaria essas pessoas, falando coisas inteligentes, porque Paulo era um homem muito inteligente. Era um homem muito inteligente, era um homem que esteve na escola de Gamaliel, aprendeu com Gamaliel, que era um dos homens mais admirados naquela época no mundo antigo. Mas ele não queria que a mente das pessoas se voltasse para sabedoria humana, mas sim para que a mente das pessoas se voltasse para o poder do Evangelho e para o poder da cruz. Porque é esse Evangelho que salva o pecador e é esse Evangelho que a igreja precisa pregar. Ele afirma que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando você para pensar na pregação do Evangelho, no que faz sentido, você percebe que, humanamente falando, se a gente for olhar apenas por um aspecto da inteligência humana, o Evangelho é uma loucura, irmãos. Essa mensagem é uma loucura.
Então quer dizer que um menino nasceu de uma moça que era virgem, que engravidou pelo poder do Espírito Santo. Ele, durante a sua vida, não teve muita atenção, mas a partir dos 30 anos se começa a ver o que ele faz. Ele começa um ministério, ele prega arrependimento de pecados, ele vai contra a religião da nação onde ele estava, contra todos. Ele faz coisas que ninguém fazia, ele transforma água em vinho, ele cura pessoas enfermas, ele perdoa o pecado das pessoas, ele ressuscita pessoas mortas. Uma delas, inclusive, já tinha 4 dias que estava morta. Esse homem só fazia o bem, mas mesmo assim ele é condenado à morte, a morte mais humilhante do Império Romano, e ele é condenado a morrer numa cruz no lugar de um bandido. Mas com essa morte, através do seu sangue, ele me substitui. A morte que era para mim, ele levou sobre ele. E a vida que era dele, ele deu para mim. A vida eterna na presença de Deus. Deus não está mais olhando para mim irado contra o meu pecado, com o pecador, por causa da morte dele. Porque esse homem morreu há 2000 e tantos anos atrás, lá em Israel, num lugar muito distante daqui do Brasil. E esse homem que morreu, ele após 3 dias de morto, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele venceu a morte e ele está junto comigo porque ele me enviou o seu Espírito Santo para estar junto comigo enquanto ele está na presença do Pai, assentado no trono. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você consegue acreditar nisso? Isso não parece loucura para você? Será que você está meio louco também? O Evangelho é loucura para os que se perdem. As pessoas que ouvem a gente falar ficam olhando e pensando, cara, esses caras estão biruta. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele diz no capítulo 1, ele destrói a sabedoria dos sábios, ele aniquila a inteligência dos inteligentes. O homem natural não consegue enxergar a verdade do Evangelho, por mais inteligente que ele seja. O mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, mas Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Glória a Deus, irmãos. Você, meu irmão malucão, você, minha irmã malucona, que rendeu a sua vida a Cristo, você foi tocado no seu coração pelo Evangelho. Isso desafia a lógica humana. Não foi por causa da inteligência que você chegou a Cristo, foi por causa da graça de Deus. Paulo diz que os judeus queriam sinais. Toda hora eles falavam com Jesus. Mostra os sinais. Mostra pra gente o que você pode fazer. Os judeus queriam sinais. Os gregos buscavam sabedoria. O que vai me tornar mais sábio? Como eu posso me tornar mais eloquente? Mas os apóstolos pregam a cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Faz aí um sinal, fala alguma coisa que mostre que você é muito sábio. Não, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós pregamos e somente através da fé, crendo nessa mensagem, você pode receber a salvação de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para dar o evangelho que agrada aos clientes, que mais agrada às pessoas para que a igreja fique cheia. O evangelho onde o homem está no centro da mensagem. O que Deus vai fazer por você? Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai resolver esse problema para você. Vem cá porque eu quero orar por você. Porque você. Não, irmãos. Cristo está no centro do Evangelho, é a Ele, toda honra, toda glória, toda nossa adoração, é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele está no centro, irmãos. Mas essa mensagem, ela não vai alcançar muitos poderosos. Essa mensagem não vai alcançar aqueles que são sábios segundo a carne. Ela não vai alcançar os de nobre nascimento. Essa mensagem não vai atingir os estudantes de Harvard.
Ela não vai atingir os estudantes do curso de medicina da UERJ, os estudantes de filosofia da PUC, os doutores que moram em frente à praia de Ipanema. É claro que eu estou falando generalizando. Deus salva quem Ele quer. Deus salva os que fazem medicina, filosofia, os doutores, os ricos. Ele salva quem Ele quer. Mas quando essas pessoas se rendem de verdade a Cristo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Um homem, por melhor que seja, por mais inteligente que seja, por mais cheio de sabedoria, por mais dinheiro que tenha, por mais poderoso que seja, ele não pode conquistar a sua salvação. A sua salvação é um presente de Deus para aqueles que creem na loucura da pregação do Evangelho. Amém? A salvação é para aquele irmão que é analfabeto. A salvação é para aquele que nasceu numa comunidade. A salvação é para aquele que luta com dificuldade. A salvação é para os simples, para aqueles que entregam o seu coração, para aqueles que olham para a sua vida e não amam o mundo, mas amam a Deus, para aqueles que percebem a sua necessidade de um Salvador, para aqueles que percebem que são pecadores necessitados da graça de Deus. Pode ser que você tenha faculdade, pode ser que você tenha doutorado, dinheiro, mora em frente à praia, mas todos nós precisamos entregar a Cristo o nosso coração e reconhecer que nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Quando nós fazemos isso, independente do dinheiro, do cargo, do poder que você tem, da sua formação, você se rende a Jesus e Ele salva você. A salvação é para aquele que é fraco. A salvação é para aquele que é pecador, para aquele que é viciado, para aquele que toma remédio, para aquele que não tem capacidades físicas. A salvação é para aquele que sofreu bullying na escola. A salvação é para aquele que é desprezado no trabalho, porque Deus escolheu salvar você. O mundo não escolhe você, os poderosos não escolhem você, mas Deus te amou e escolheu você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus escolheu o Abraão que mentiu. Deus escolheu o Jacó que enganou. Deus escolheu o Davi que adulterou. Deus escolheu o Pedro que negou. Deus escolheu o Paulo que perseguiu. Deus escolheu Elias que teve medo. Deus escolheu Moisés que desobedeceu. Ele escolheu o endemoniado Gerazeno. Ele escolheu o leproso. Ele escolheu o coletor de impostos desprezado pelo seu povo. Ele escolheu o eunuco etíope. Ele escolheu você. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós conseguimos enxergar o Evangelho, os nossos olhos foram abertos, as escamas caíram e nós nos rendemos a Cristo. E aqui no capítulo 2, Paulo então vai continuar a construção desse argumento de que não é através da sabedoria humana que nós conhecemos o amor de Deus, mas é através da pregação poderosa do Evangelho. Existem religiões milenares que dão grande destaque à evolução e creem que o homem vai evoluindo. Meu irmão, se o homem estivesse evoluindo, o mundo estaria melhor do que um dia esteve. Mas é o contrário, o mundo está indo de mal a pior. Mas o homem acha que ele vai atingir o nirvana, um ponto excelente. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. A cientologia prega a imortalidade ligada ao poder da mente. Pessoas famosas são adeptas. Madonna, Tom Cruise. Hoje em dia as redes sociais trazem frases bonitas, frases de efeito, opiniões de pessoas influentes sobre os mais diversos temas da vida. Mas será que as pessoas estão certas? Porque tem muita coisa com aparência de sabedoria que pode fazer sentido até para o homem moderno. Assuntos ligados a casamento, política, religião, mas que vão contra aquilo que Jesus pregou no Evangelho. E nós precisamos estar atentos, porque a gente olha e parece que é algo muito cheio de sabedoria, mas contraria
aquilo que Cristo deixou para nós e que pode salvar as nossas vidas. E tem tanta gente indo atrás dessas coisas, e tanta gente com o coração dividido, uma fé superficial, e que vai perdendo de vista os valores do reino de Deus, porque houve pessoas que são muito inteligentes e articuladas, mas, meus irmãos, muitas vezes o evangelho contraria a sabedoria humana. Eu não estou dizendo que a sabedoria é ruim, que ter educação é ruim, que ter conhecimento, é claro que eu não estou dizendo isso, mas nós precisamos submeter todo o conhecimento, toda a história, todo o ensinamento ao Evangelho de Cristo Jesus. Paulo está mostrando aos coríntios que a nossa fé não pode se apoiar na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Porque é o Espírito que nos capacita a crer e nos dá a sabedoria que vem de Deus para compreender os mistérios de Deus. Mas será que hoje nós temos uma mente cristã? Será que hoje nós temos uma mente que pensa a vida com base no Evangelho? Ou nós pensamos a vida com base naquilo que Freud ensinou? Ou nós pensamos a vida de acordo com aquilo que o Dalai Lama acha que nós devemos fazer? Será que nós temos uma mente cristã, um pensamento cristão que nos leva a atitudes cristãs? O quanto a palavra de Deus tem nos influenciado nas escolhas que nós fazemos, na maneira como nós nos comportamos, como nós reagimos lá no nosso trabalho, porque é isso que vai definir que nós somos cristãos de verdade, irmãos. Não é a gente ficar postando frase bonita no Facebook, no Instagram, não. É a gente ser cristão na prática. É a gente abraçar o Evangelho integralmente, não a parte que nos interessa. Tem muito jogador de futebol que posta versículo, mas não abraça o Evangelho integralmente. Abraça só aquilo que parece que fala que vai fazer bem a ele. Isso não é o Evangelho, irmãos. A nossa sociedade é uma sociedade secularizada. O que é secularização? É o processo pela qual a religião e as coisas de Deus deixam de ser o elemento fundamental de uma sociedade que coloca no seu lugar outros valores. Então, numa sociedade secularizada, a fé perde espaço para a televisão, o culto perde espaço para o shopping center, um bate-papo na internet, a oração perde espaço para um bate-papo na internet. As pessoas ficam com preguiça de estar na igreja. As pessoas não querem estudar a Bíblia. As pessoas têm preguiça de pensar, têm preguiça de estudar a palavra de Deus. E por isso nós estamos num nível raso de intimidade com Deus. Porque nós que deveríamos ter uma mente cristã, estamos nos deixando secularizar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E aí nós estamos pensando conforme o mundo, buscando a sabedoria do mundo, buscando agradar o mundo, ao invés de vivermos o evangelho da cruz. Amém, irmãos? Versículo 1 do capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, apesar de ser muito inteligente, não pregou aos coríntios e aos efésios, aos filipenses,
uma mensagem de sabedoria humana, argumentos da inteligência humana, através da psicologia, de uma oratória aguçada, de um emocionalismo. Paulo pregou o evangelho da cruz, Jesus Cristo. Tem muitas mensagens hoje que nós ouvimos que não focam na glória de Deus, na transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem. Mas os pastores estão aprendendo a ser coach. Os pastores estão aprendendo a cuidar da igreja como se a igreja fosse uma empresa, a gerenciar a igreja. Irmãos, isso está errado. O foco de Paulo era apresentar Jesus e ele crucificado. A morte de Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas o centro do evangelho, o centro da vida espiritual do homem. E ele fazia isso na dependência do Espírito Santo. Na dependência do Senhor foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos, pregar a palavra de Deus é um grande privilégio, mas é também uma enorme responsabilidade. Dirigir a palavra, ser guiado por Deus na pregação da palavra. E quando a gente faz isso, a gente faz em fraqueza, em temor e grande tremor, dependendo completamente de Deus, sabendo que se depender de mim, nós estamos perdidos. É Deus quem faz a sua obra. E nós chegamos aqui em temor, em tremor, em fraqueza, em meio a lutas, em meio a dificuldades, para fazer a vontade de Deus. Enquanto isso, tem pessoas que estão por aí contando história e a igreja está lotada. O que salva não é a fé na capacidade do homem. O que salva não é a influência de um grande líder sobre a vida das pessoas, mas é o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Não é o nome na porta da igreja que salva. Não é o nome do pregador. Não, é a cruz. Paulo fala que a sua pregação não foi a apresentação de uma filosofia como os gregos queriam. Também não foi o estabelecimento de regras baseadas na lei como os fariseus queriam. A sua pregação foi poder do Espírito Santo, porque só o poder do Espírito Santo pode abrir os olhos de um pecador. Por isso a fé não se apoia no homem, na sabedoria humana, ela se apoia no poder de Deus. Quando subimos aqui para pregar a palavra de Deus, nós pedimos, Senhor, pelo teu poder, faz a obra no coração dessas pessoas. Que elas ouçam e sejam tocadas pelo Espírito Santo. Abra os olhos deles, Senhor, pelo teu poder, para a tua glória. Gera fé no coração deles para crer no Evangelho, porque só Deus pode fazer essa obra. Versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Não a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, que nos torna maduros na fé. Amém? A palavra de Deus, quando a gente fala não é por sabedoria, não é porque a palavra de Deus não contém sabedoria, porque o Evangelho tem uma sabedoria tremenda e toda a palavra de Deus é cheia de sabedoria. Eclesiastes, Provérbios são livros de sabedoria. São livros de sabedoria que acrescentam muito à vida do homem. O crente é alguém que vê a vida, que lida com a vida, que responde aos questionamentos mais profundos do coração humano de uma maneira muito sábia, de uma maneira surpreendente. O crente tem uma visão diferenciada do significado de casamento. Ele não vê casamento como o mundo vê casamento. O crente, quando pensa no assunto criação de filhos,
Ele tem uma sabedoria tremenda de Deus para criar os seus filhos. Então, meus irmãos, eu não estou falando que não há sabedoria naquilo que Deus nos revela na palavra de Deus, pelo contrário. Só que essa sabedoria não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do Espírito de Deus para nós. A todo aquele que quer, a todo aquele que crê, a todo aquele que busca. Amém? A vida, o significado da vida, como lidar com a morte. O crente aprende a fazer isso como ninguém, quando ele entende a palavra de Deus. Quando o crente entende a palavra de Deus, eu respeito todas as pessoas, não quero que pareça que eu não estou respeitando o sofrimento dos irmãos, das pessoas, mas você não chega no cemitério e descabela e grita e faz um escândalo, porque você entende o significado daquilo que está acontecendo. Se temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é consolador, nós lidamos com aquela situação com sabedoria. A sabedoria dos poderosos deste mundo não tem valor nenhum, irmãos. É vaidade. Se os homens fossem tão sábios, eles não crucificavam a Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eles teriam se rendido aos seus pés, se regozijado na sua presença. A sabedoria de Deus desafia a lógica humana. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, aquilo parecia uma grande derrota, mas através da sua morte e da sua ressurreição, ele estava conquistando a minha vida eterna. Os poderosos deste mundo crucificaram o Filho de Deus. Diz a palavra em Romanos que eles se entregaram às suas paixões, eles não glorificaram a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Mas para nós há uma promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez a sociedade despreze você por ser crente, mas Deus tem algo maravilhoso preparado para você. Amém? Algo que você recebe através da poderosa pregação do Evangelho. Versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? O homem natural não entende. Perdoar 70 vezes 7? Dar outra face? Que isso? É algo que nós só entendemos se tivermos discernimento espiritual. Não é através dos sentidos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É através do poder de Deus. É através da fé. O justo vive pela fé. Paulo fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos revela a vontade de Deus. A Bíblia se torna clara, a fé nos leva a crer no impossível, o amor de Deus invade os nossos corações, nós nos tornamos nova criatura, a obra de Deus acontece em nós e nós conferimos coisas espirituais com espirituais, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. O homem natural, aquele que não tem o Espírito de Deus, não entende. Para ele é loucura. Ele não aceita. Por quê? Porque ele não foi regenerado. Ele não se arrepende dos seus pecados. Ele não entrega o controle da sua vida. Ele continua andando nos seus pecados. Ele continua cego para as coisas de Deus. Ele continua cego para o Evangelho que salva.
Ele prefere confiar nos sábios. Não, eu vou seguir isso aqui porque o guru falou isso aqui e tal. Ele prefere confiar nos poderosos. Não, esse homem aqui, ele abriu 50 empresas, tem R$1 bilhão na conta dele, eu vou seguir ele. Ele prefere confiar em quem tem fama. Não, essa atriz aqui, olha como ela cria os filhos dela, então eu vou fazer aquilo que ela faz. Mas quem tem uma mente privilegiada é aquele que tem uma mente liberta por Jesus Cristo. Ele julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Irmãos, nós precisamos julgar todas as coisas. Aprender a julgar todas as coisas. Aprender a olhar para uma coisa e ver se isso aqui é certo. Será que isso aqui faz sentido? Será que eu posso abraçar isso como cristão? Será que essa maneira de viver é a maneira de viver de alguém que é crente? Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo? O Espírito Santo habita em você e ele te faz ter a mente de Cristo. Isso nos faz olhar para a vida segundo a ótica do Evangelho. Não mais de acordo com os desejos do nosso coração ou de acordo com a ótica da sociedade, mas sim o plano de Deus para a nossa vida. Você entende o que é ter a mente de Cristo? O cristão, o crente precisa ter a mente de Cristo. Uma mente dirigida pelo Espírito Santo. Uma mente que pensa biblicamente, submetida à palavra de Deus, influenciada pela presença de Deus e não pelos sábios, pelos poderosos desse século. Uma mente que busca viver para a glória de Deus. Amém? Nós temos a mente de Cristo. E se tivermos a mente de Cristo, nós vamos experimentar coisas tremendas que Deus tem preparado para nós. Amém? Nós vamos aprender a julgar as coisas, a viver de uma maneira sábia, a viver de uma maneira que glorifica o nome do Senhor. A viver o Evangelho que salva, puro e simples. O Evangelho que prega a cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos.